Fala, vizinho do distrito, tudo bem? Seguinte, Petrobras anunciou mudanças na sua política de dividendo e qualquer ingerência política já levanta a lebre ali dos acionistas, lembrando aquela Petrobras de 10 anos atrás que quase quebrou, que ficou 4 anos sem pagar dividendos e conseguiu fazer um dos maiores turnarounds da história do capitalismo e ano passado foi a segunda maior empresa do mundo a pagar dividendos. Será que isso está comprometido? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, mas antes, se você gosta de conteúdo de investimento e de mercado financeiro, fica o convite para se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e, se ao final do vídeo gostar, dá o joinha para que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. Vamos falar de Petrobras. Depois que o novo governo assumiu, tem uma coisa que não sai da cabeça do investidor. Será que essa interferência vai levar ela a ser a antiga Petrobras? Que em 2013 foi considerada a empresa mais endividada do mundo e teve que ficar 4 anos sem pagar dividendo para conseguir respirar? Eu acho que não, mas essa interferência naturalmente gera um desconforto para a base de acionistas. Vamos voltar um pouquinho no tempo e entender o que aconteceu com a empresa. Lá em 2013 ela quase quebrou, tá? Aí quando entrou o Michel Temer, as coisas começaram a mudar dentro da empresa e aí quando veio o governo Bolsonaro, realmente teve uma mudança muito forte dentro da empresa, tá? Focando no core business, diminuir endividamento, vender coisas que realmente não estavam na essência da Petrobras, tá? De refino e exploração. Corte de custo, eficiência, Guedes lá dentro, enfim, passaram o rodo e revitalizaram a empresa. E aí a gente vê ela começar a ter indicadores cada vez melhores, lembrando as melhores empresas internacionais do setor. Projetos como o de Pasadena, onde a empresa investiu mais de 1 bilhão e na hora de vender ficou com uma fração disso, ficaram para trás. Isso, naturalmente, trouxe confiança dos investidores, tá? Então, desde ali do ponto onde Michel Temer assumiu o governo e as coisas começaram a mudar, as ações subiram mais de 1000%. Elas estavam cotadas a R$4, sem falar na montanha de dividendos que foram pagos. E a Petrobras veio com o documento Nova Política de Remuneração ao Acionista. Isso foi solicitado pelo governo federal devido à PE 2024 e 2028. PE é o plano estratégico. As mudanças em si são mais conceituais, tá? Ela diminui o fluxo de caixa livre que é destinado em dividendos, sai de 60% para 45%. Esse fluxo de caixa livre nada mais é que a diferença entre o fluxo de caixa e investimentos. Tem uns detalhezinhos, mas enfim, isso daí, com essa diminuição, sobra mais dinheiro para investir e vai menos dinheiro para o acionista. Tá? Mas um ponto importante, segundo Goldman Sachs, as empresas do setor trabalham ali entre 20% e 25% até 40%. Então, a Petrobras, com essa diminuição, ainda está na parte de cima das empresas do setor que mais pagam dividendos baseado no fluxo de caixa. A gente não pode esquecer também que a Petrobras é uma das empresas que tem o menor custo de extração de petróleo do mundo, devido ao pré-sal e afins. As coisas tão tranquilas por enquanto. Vão sobrar ainda diversos bilhões de dólares para ser pago aos acionistas, tá? E o dividend yield deve ficar acima de 10%. O pagamento vai ser de forma trimestral, contanto que a dívida bruta da empresa não passe de 65 bilhões de dólares. Lembrando que em 2014 a dívida da empresa chegou a mais de 160 bilhões de dólares. É um número astronômico. Hoje, a dívida bruta da empresa é de 53,3 bilhões de dólares. Uma relação de dívida EBITDA ajustado de 0,58 vezes, o melhor número desde 2010. Tem mais um detalhe aí nesse comunicado da Petrobras que a gente tem que ficar no radar, tá? O fluxo de caixa livre passa a considerar, além das aquisições de imobilizados e intangíveis, também as aquisições de participações societárias, aportes, adiantamento para futuros aumentos de capital e as aquisições e ou aumento de participações de empresas, inclusive em controladas da Petrobras. Ou seja, isso fica fora de toda a equação. Temos que ficar de olho, né? As aquisições em participações acionárias, então, entram como investimento e diminuem o pagamento de dividendos. Agora, um ponto positivo. A empresa passa a considerar recompra de ações. Isso é positivo porque ela recompra, tem menos ações no mercado, ela pode cancelar essas ações de tesouraria e aí isso aumenta o patrimônio do investidor. Isso é positivo,
Mas na outra ponta, a empresa hoje, 50% é o governo. Então, na hora que ela paga dividendos, isso entra para o governo, que pode investir em estrada, educação, saúde. A partir do momento que a gente tem um governo de esquerda e que realmente com esse foco de ajudar as pessoas, seria importante realmente utilizar esse patrimônio, né, ou na forma de uma criação de um fundo, como o antigo governo queria, para investir na sociedade, ou direcionar isso para fins de realmente melhorar a qualidade de vida da população. Mas, enfim, como acionista, é positivo esse movimento. Mas a grande questão que deixa todo mundo desconfortável é realmente a interferência, né? Energias renováveis, enfim, focos que hoje não são o core business da empresa, né? E isso a gente já viu no passado que levou a empresa a uma situação mais difícil. Então é importante que não seja inventada a roda e o foco continue sendo em gerar valor para o acionista e cuidar bem da empresa. Aí eu peguei um ponto que acho que hoje é o que mais traz insegurança para o investidor, tá? Que é a diferença da paridade do preço lá fora e aqui dentro, tá? Peguei os dados da ABICOM, Associação dos Importadores de Combustível. Hoje a diferença lá e fora, com a interna de 77 centavos, isso é subsidiado pela Petrobras. Por que você, importador de combustível, vai trazer se você tem que vender por um preço menor do que seria o justo, né? Se a gente olhar o gráfico, no passado a gente tinha um spread positivo ali entre 30 e 40 centavos. Então, o importador fazia sentido trazer combustível. Agora, a gente tem essa falta e tem que importar de qualquer jeito. E aí, quem paga essa diferença? A Petrobras. Então, é um subsídio. Ponto negativo. Até quando isso vai? Complicado, tá? Mas é importante lembrar que isso começou no antigo governo. Quando o preço do petróleo disparou lá para $120, foi necessário uma intervenção. E aí começou essa diferença, tá? Mas é importante que isso seja corrigido ao longo do tempo. Bom, é isso. Vamos ficar de olho sempre aberto com relação à Petrobras, tá? Não vamos baixar a guarda. A gente vai acompanhando por aqui e mantendo todos os vizinhos aqui do Distrito Financeiro informados, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá o joinha e até o próximo vídeo. Abraço!